Bom dia a todos e vamos fazer um início oficial dessa palestra online. Eu estava até conversando ontem com uma professora aqui do Instituto de Arte que acaba que foi um resquício da pandemia, né? A gente praticou muito isso durante a pandemia e depois a gente viu que poderia ser muito útil, muito legal fazer essas coisas em outros momentos, como, por exemplo, conversar com o Rafael Rocha, que está no Rio de Janeiro, né? Talvez fosse inviável, né? Seria, com certeza, trazê-lo aqui em Uberlândia, mas embora eu queira muito trazê-lo em Uberlândia para a gente tocar junto, ele vai para tocar com um grupo, especialmente com o PC, fazer um show aqui, e quem sabe a gente consegue isso ano que vem. Vai depender da agenda também, né, Rafael? Ah, vai dar certo. A gente dá um jeito. Então, eu estava conversando com o Rafael semana passada sobre música popular brasileira, e E pensei assim, por que não abrir essa conversa e fazer uma transmissão e para o pessoal que quiser participar e também distribuir conhecimento, né? Que é uma das obrigações nossas aqui na universidade, né? Conhecimento, que nós chamamos de extensão, né? A gente sai um pouco da sala de aula e oferece isso para as pessoas de fora. Eu queria agora falar um pouco do Rafael, né? O Rafael é um trombonista, eu vou deixar ele completar, né? Mas o Rafael é um trombonista que estudou, capixaba do Espírito Santo, né? Estudou lá e tem tido sua carreira no Rio, é arranjador, e recentemente fez um trabalho muito importante na Alemanha com a WDR ou foi a HR? Foi a NDR. NDR Big Band, né, na Alemanha. E lá eu conheço três grandes Big Bands, que, como a NDR, tem a WDR, tem uma outra também, a HR, que HR. são ligadas a TVs estatais, como a TV Cultura de São Paulo. Né? Só que ela tem um corpo fixo de músicos da Big Band, tem uma orquestra sinfônica fixa também. E eu gostaria, então, de franquear a palavra para o Rafael, né? Fica à vontade aí para conversar com a gente. Ah, muito bem. É, é, esse trabalho com a NDR foi bem legal. Foi algo muito satisfatório, né, para quem faz música e poder fazer isso num nível muito alto, né, com músicos do quilate deles, assim, né, porque na Alemanha a gente sempre ouviu os compositores, os músicos alemães, né, e estar perto ali foi bem gratificante. E é encantador ver como que eles respeitam assim, a música brasileira, como eles amam a música brasileira, como eles recebem, né? E você vê a reação das pessoas ao ouvir o que a gente faz aqui naturalmente, que às vezes não está nem sendo tão explorado, nem tão observado. A música brasileira, ela não é muito observada pelo povo brasileiro, assim, isso é muito triste. E você chega lá fazendo alguma coisa que talvez aqui já é tradicional, talvez as pessoas estão cansadas de ouvir, ou acham brega, ou acham ultrapassado, né? Eles acham o máximo, eles respeitam muito. E eu também pude ver de perto como que um artista brasileiro, né, no caso o João Bosco, é respeitado lá. É incrível, assim, foi muito bonito. Foi uma realização pessoal, né, uma realização musical maravilhosa. E isso vai gerar um álbum agora no início do próximo ano. Inclusive, eu estou em processo de mixagem com eles. E aí, vai gerar também um vídeo, se eu não me engano, vão sair três músicas antes do álbum, como uma espécie de propaganda. E a gente gravou essas três músicas separadas das sessões de gravação com o público, assim, um público selecionado com fone dentro da sala do estúdio. Foi bem legal, uma coisa bem diferente. E a Alemanha sempre foi referência para muita coisa, né? E esse investimento que eles fazem em educação, investimento em música, essas salas, essas rádios, né? Porque, na verdade, é uma espécie de rádio, TV, né? Porque antigamente era rádio, ano passado. Depois virou TV, como TV Globo, né? Como os outros também aqui no Brasil acabaram migrando. Então, eles têm toda a estrutura ainda, essas grandes salas que se tinham no passado para gravar, né? Orquestra, tudo. Foi maravilhoso. Eles têm uma sala de concerto própria deles,
feita pela aquela EBA Filarmonia, que fez a mesma de Hamburgo, que fez todas essas outras salas super importantes. Eles têm a deles, que é um pouco menor, que é mais apropriada para essa ambiência de jazz, assim, de música que dialoga com música popular, porque é um reverb um pouco mais curto do que uma sala de concerto para música clássica, que o reverb é bem maior, né? Então, não, é uma tecnologia impressionante, assim, os caras levam muito a sério. É um ótimo emprego, assim. É concurso, né? Se abrir vaga lá, pode tentar. Qualquer um do mundo pode fazer. Se estiver tocando bem, passa. Isso é muito legal. Agora tem que falar alemão. Inglês e alemão. E é isso. Basicamente, né, começando de trás para frente, esse foi os últimos trabalhos que eu fiz. E eu acho que esse foi o motivo, né? Na verdade, foi o motivo, não, foi o start, né? Desse papo que a gente está tendo aqui. Eu estava conversando com o professor Alexandre sobre essa experiência de estar lá fora, de estar representando a música brasileira, tirando várias dúvidas, né, que daqui a gente fica imaginando como é que seria, e lá de fato você vê como que a gente deve proceder em trabalhar com música estrangeira, ainda mais trabalhar a nossa música no exterior é diferente. Então é isso. Eu poderia ficar falando muita coisa aqui, mas eu queria também estar aqui numa espécie de responder as dúvidas e tentar ajudar você a esclarecer as coisas. Você falou algo interessante, que trouxe tanta coisa boa para a gente em termos de compositores, de obras, de referência, que se tornaram universais, né? Mas especialmente na música clássica. Sim. Como você vê esse movimento da música instrumental? Que eu tenho a impressão que é muito, né? Tem algumas universidades formando grupos semelhantes a Big Bands. O que você acha disso? A gente tem, do meio do século passado para cá, o domínio cultural dos Estados Unidos, né, sobre todo o planeta, vamos dizer assim. Então, todo mundo fala inglês, todo mundo consome a música norte-americana. O jazz ele foi um dos veículos, né, usado para poder disseminar a cultura boa americana, né? Então, na Alemanha, por exemplo, isso foi muito bem recebido. Em todos os países da Europa, a música popular americana ela foi bem recebida, principalmente porque ela é uma música que tem a influência da África, né? Assim como a música brasileira. Então, a música latina, de uma forma geral, não só da América do Norte, como da América Central e do Sul, ela é muito rica em ritmo. Então, na Europa, eles já tinham todo o conhecimento do harmônico, de contraponto, de todas essas questões dessa textura mais sonora. Mas a rítmica, ela nunca foi tão explorada. Então, quando essa música chegou lá, os caras adoraram, né? E até hoje adoram. Então, foi se criando muitos grupos de big band na Europa inteira, né, e principalmente da parte da América do Norte, né, falando mais dos Estados Unidos especificamente. E aí depois, né, com o Dizzy Gillespie, que foi um dos caras lá, dos representantes do jazz, dos gigantes do jazz, que olhou para a música latina com um pouco mais de carinho e deu e ajudou a destacar vários artistas da música latina que misturavam com jazz, né? Junto com também o Tom Jobim não teve esse empurrão do Dizzy, mas ele sozinho, pela sua capacidade, conseguiu alcançar esse nível também. Então ele levou a música brasileira, assim como Ori Barroso antes já tinha se destacado com o Aquarela do Brasil, a gente não pode esquecer disso. O Brasil sempre foi uma potência, né, mundial. Mas o Jobim depois ele também empurrou a música brasileira para o mundo e na sequência o Dizzy Gillespie fez essa coisa do Latin Jazz, né? Assinou mesmo a entrada do jazz com a música latina. Então misturou tudo, cara. Isso chegou para a Europa, os caras, isso foi muito bem recebido. Então quando você chega lá e traz essa música mais ritmada, né? Porque a gente tem uma capacidade de fluir em cima das síncopes que eles não têm, não é tão natural para eles. Não, eles não têm, não. Mas não é natural para eles. Sabe? Você pega um cara tocando percussão, sei lá, faz um duo de percussão e clarinete.
Cara, como a gente flui, porque a gente é tão natural pro brasileiro, né? A gente vai sincopando, a gente vai sem pensar, uma coisa instintiva, empírica, porque a gente ouve desde berço, né? Desde criança. Isso para eles não é tão fácil, né? Então, e eles se encantam, e eles estão a fim de aprender, eles estão a fim de tocar, tanto que o resultado que sai é incrível, ainda mais o alemão que é super empenhado, né? Alemão você dá uma missão para ele, ele vai chegar lá, cara. Eles são muito empenhados em fazer a coisa funcionar. Então, eu fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, talvez como nunca fui na minha vida. O João, então, não se fala. Mas eu tinha sido muito bem tratado na Rússia também, eles me trataram muito bem. Foi a mesma coisa. A reação é sempre parecida. Quando você chega com a música brasileira, ainda mais a gente que tem uma influência da MPB, então a gente faz essa música ritmada com uma textura harmônica que também se conecta com eles, que eles gostam dessas dissonâncias e tal. Então, cara, é só curtir mesmo e aproveitar o momento, porque é um deleite mesmo. O Helder está querendo falar? Pode falar, Helder. Sim. Hein, Rafael, pegando então o gancho nesse assunto, né, que foi o seu último trabalho, um trabalho bem expressivo, parabéns, eu tenho acompanhado Obrigado. aí. A gente fica orgulhoso porque, além de tudo, a nossa história é bem antiga, né? Esses dias eu estava olhando aqui umas fotos aqui, né? 13, 14 anos. Enfim, é bem legal isso, assim, ver a sua evolução e é motivo de orgulho para todos os brasileiros. E aí eu queria, na verdade, é uma dúvida, assim, né? Eu vi o Thiago Espírito Santo falando esses dias aí em um vídeo sobre a questão da língua, né? Que tem muita influência com relação à parte de tocar, né? Até porque até o próprio jazz americano, para os alemães, para os russos tocarem, de certa forma tem umas síncopes, né? Principalmente no bebop, assim, um pouquinho diferente da nossa. Mas aí a questão da língua eu acho que influencia muito. Então a minha dúvida, a minha pergunta como você trabalhou essa questão rítmica com eles, né? Porque você estava agora, nesse trabalho, você estava como um diretor, né, musical e também como arranjador, diretor musical e também como maestro ali, né? Como foi fazer os alemães swingarem, assim? Teve muita É dificuldade ali? engraçado. É engraçado. Um paralelo a essa história, uma vez eu fui tocar no Trombonanza, aí levei uma peça, e aí eu tinha feito eu peguei a levada do baião, que a levada do baião, ela tem aquele boom que faz né? 3 semicolcheias ligadas e a última semicolcheia solta, né? Só que nesse meio, a gente tem um aro da zabumba, aquele arinho da zabumba, que ele bate na colcheia. Então fica. Ele bate em cima, né? Então fica essa. Aí eu fiz isso nos trombones. Um fazia assim, ó. Pum, pum, pum. O outro fazia assim, ó. Pá, 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 pá. Então gerava esse. Pum, pá, pum, pá, tum. Eles não conseguiam fazer, mas não conseguiam de forma alguma. Aí eu peguei o trombone e fiz, cara, isso é muito fácil, é só fazer assim, ó, pum, pá, pum, pá, pum, pum, você toca isso aqui, ó, pum, 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 você toca isso aqui, ó, pum, pá, pá, pá. Eles falaram, fácil pra você, eles falaram. Pra gente não é fácil, porque o negócio do ritmo, mas é claro, depois deu risada pra caramba, mas é isso, pra gente é tão natural articular, porque o ritmo está no corpo da gente, a gente tem memórias, o nosso corpo sabe reagir a esse tipo de coisa, né? Tipo, quando você está numa situação totalmente nova, você não tem referência sobre aquilo, você fica vendido. Então eu tinha que, em alguns momentos, pegar meu trombone e tocar certas frases. Entendeu? Por exemplo, quando você escreve samba, geralmente tem semicolcheia, colcheia, semicolcheia, aquele garfinho, né? E às vezes você tem uma sequência logo de uma figura igual. Às vezes a gente costuma ligar aqui, né? Fica daí a gente fica penando esse tipo de coisa. Só que a figura do meio, que é a colcheia, que está deslocada, ela pode ser longa ou pode ser curta. No Brasil, quase nunca se escreve sobre essa colcheia do meio. Porque é uma coisa natural. A gente às vezes toca ela longa, a gente toca ela curta. Geralmente quem está na liderança do naipe que vai ditando como é que é. Agora, quando você chega no exterior, eles não têm o reflexo
de interpretar a partitura e saber qual o melhor para aquela situação. Então você tem que dizer o que tem que ser feito. Ou você escreve na partitura tudo o que você quer, ou você em algum momento vai pegar seu instrumento, ou você vai cantar, porque na oralidade também funciona, e aí você começa a dizer para eles como que tem que soar aquela frase, sabe? Dá um pouco mais de trabalho, confesso. Não é tão fácil. Só que tem outras questões que eu acho que ajuda muito, que é o fato de todo mundo tocar muito bem o instrumento. Então você está lidando com músicos assim do nível mais alto possível da atualidade, e que é 10 segundos que você perde ali explicando e todo mundo já entendeu e já foi, está tocando rapidinho no nível. E dali para frente, nas situações parecidas, eles já vão resolvendo por eles mesmos. Aí qualquer dúvida te aciona, etc. Tal. Então, assim, é um problema, mas não é, porque quando você lida com músico bom, cara, tudo resolve rápido. Agora, uma coisa que me ajudou muito, confesso, foi ter um baterista brasileiro na gravação. Porque aí, cara, se o baterista não é brasileiro, aí o trabalho seria dobrado. Porque a percussão ela precisa estar clara para você poder trabalhar essas camadas superiores. Então me ajudou muito a presença do Kiko Freitas, que além de ser um dos melhores bateristas que a gente tem, de referência, ele acompanha o João há mais de 25 anos, 30 anos talvez. Foi muito Legal, bom. legal. Acho que deu para explicar aí, né? Sim. E aí a questão da escrita, você escreveu do jeito que você escreve, né, para os músicos brasileiros, ou você tentou colocar, tipo, detalhes de articulação, coisas que você não escreveria aqui, porque, por exemplo, a galera que você está acostumado a gravar, né, em naipe, ou então big bands daqui, que é uma coisa que realmente para a gente soa natural, né? A gente olha a partitura ali e já imagina como que pode ser, ou então as 2 opções, 3 opções. Mas no caso deles, né, que não tem essa vivência nossa, você escreveu detalhado, um pouquinho diferente do que escreve por aqui pra gente? A primeira coisa foi, antes de começar os arranjos, eu fiquei na dúvida se eu deveria escrever double fill, né, com andamento dobrado, para que tudo virasse colcheia, que isso facilita quando você vai trabalhar no exterior. Só que eu lembro perfeitamente que eu tive essa conversa com o Letieres. Antes dele falecer, Letieres, para quem não sabe, foi regente e fundador da Rumpeless, né? Aquela orquestra maravilhosa na Bahia. E ele, respeitado mundialmente com esse trabalho, viajou o mundo todo, tocou com o Wynton Marsalis, a Lincoln Center Jazz Orchestra. E aí eu lembro que ele me deu uma dica, assim, num jantar, a gente tocou, e logo na sequência foi um jantar. Ele falou, cara, você tem que escrever a música brasileira como ela é feita no Brasil. Porque todas as outras músicas do mundo são feitas como é feita na cultura daquele lugar. Então você vai tocar Beethoven, como é que a partitura foi escrita? Como se lia naquela época, sacou? Então é até uma maneira, uma oportunidade, no caso a gente, de ter um lugar de fala, sacou? Você tá lá na Alemanha, os caras, por que você não escreve isso dobrado? Não, porque no Brasil a gente toca assim, sacou? Porque o pulso rítmico da música brasileira é 4 semicolcheias por tempo, não é 2 por tempo. Então você começa a meio que ensinar os caras como que é feito. Aí você fala, não, o bumbo ele bate nessa daqui, o aro bate nessa daqui, a clave do tamborim é aqui, ou a clave da zabumba é aqui. Então você começa a explicar por que a gente escreve desse jeito, sacou? E aí, você imagina você pegar uma partitura de um choro e tá tudo dobrado, as figuras, você não consegue identificar pelo visual da partitura que é um choro. Mas se for escrita como é feito desde sempre, pelo olhar, o maestro, quem tem uma certa facilidade com o olhar gráfico da partitura, falando, isso aqui é um choro, sacou? Então acho que tem a coisa do desenho, né? Quando você olha o desenho da figura rítmica, você lembra do som. Então desassociar isso, eu acho muito perigoso. Pode resolver numa situação assim, estou no estúdio, pagando caro, preciso gravar esse arranjo, é muito difícil, eu vou quebrar o galho desses caras aí, vou escrever dessa maneira para poder funcionar. Mas, naquela situação, como eu tinha 15 dias para trabalhar, e eu estava numa direção musical, como um representante da música brasileira, eu fiz questão de escrever como se faz no Brasil, entendeu? E eu, sim, eu peguei pesado, eu fiz bastante articulação por serem estrangeiros.
eu tentei adiantar ao máximo as articulações para não perder tempo ali com isso. Legal. Respondido aí? Foi legal? Foi claro? A gente no Brasil, as escolas de trombone, elas têm acadêmica, né? Assim, clássica. E fazer uma transição para o popular é difícil. A gente tende a tocar com notas muito gordas e também o instrumento, né? Se fixou no Brasil, nas universidades, um padrão de usar o trombone largo. E eu já de uns anos para cá eu tenho questionado, será que não seria melhor usar um instrumento intermediário para poder fazer o clássico e também fluir mais no popular? O que você acha dessa questão? Esse conceito, ele é uma influência europeia. Se a gente observar mesmo, é um padrão totalmente europeu de música de concerto. A música popular, principalmente do século passado, né? Vamos botar assim, do jazz para frente, que aquele papo do início. Ela tem como pilar ali os trombonistas que tocavam com um instrumento pequeno. E sem falar que dentro da linguagem da música popular, o que é mais importante é o ritmo, não é o som. Então, se você está tocando numa jam session ou numa leitura à primeira vista, numa gravação, seja no ensaio, imagina você tocar uma música cheia de ataques. O que você não pode errar é o ataque. Se você escrocou uma nota ou outra, não tem problema. Se concentra para acertar a nota. Agora, se você não sente o pulso rítmico, você não consegue tocar. Não consegue tocar nada. Porque o princípio é o ritmo. Então, quando você pensa no ritmo primeiro, você já está funcionando junto com a seção rítmica. E aí depois você vai melhorando o som. Então, foi criando uma geração de trombonistas ali no início que talvez não tinha um som tão bonito, mas tocava muito bem, né? Então você tem esse preconceito da galera que estuda dentro desse ambiente erudito, com popular, de que os caras que tocam na rua têm um som feio. Sacou? É porque está tocando com o trombone errado. Não, é porque... Aí começou a virar uma noia coletiva. Então, com o passar dos anos, olha que engraçado, foi aparecendo trombonistas com um som maravilhoso no trombone pequeno. Aí botou grilo na cabeça da galera. Porque aí você vê o Tommy Dorsey, na década de 30, já com lirismo, talvez do Tubamiro, do Moza, né? O lirismo do Bolero de Ravel. Aí o Ruby Green, Bill Watrous, Carl Fontana, sabe? E aí você fala, não, peraí, John Fat Shock, mais recentemente, você fala, não, peraí, o problema não é o instrumento. Então, a gente começou a questionar essas coisas que já eram impostas, né? Eu, como vim do popular, para mim o natural era o trombone pequeno, né? Até foi muito bom, porque eu comecei muito pequenininho, uma criancinha, né? Então, um trombone pequeno era mais fácil. E aí depois eu passei por essa transição do instrumento-chave e tal, mas nunca tive a referência de som ideal vindo do instrumento, né? Ela nunca veio do instrumento, sempre foi como é que esse cara tirou aquele som, como é que ele alcança essa nota, como é que ele liga essa nota. Eu sempre pensava, né, tecnicamente, não no instrumento. Assim, graças a Deus, eu nunca caí nessa noia. E isso foi libertador, né? Enquanto eu vi meus amigos sofrendo, querendo comprar um bocal mais fundo, um trombone melhor. Por exemplo, o Vitor Santos me disse que nos anos 80, no Rio de Janeiro, a galera achava que o Bill Watrous tinha um trombone grande, porque aquele som escuro dele era lindo demais. Aí foram descobrir que, no fundo, ele tocava com um microfone dentro da campana e tocava bem baixinho. E ficava aquele veludo, né? E aí eu comecei também a me apropriar dessas coisas. Então, quando eu quero tirar essa sonoridade, eu chego mais perto do microfone, toco mais leve. Mas, assim, nunca culpo o coitadinho do trombone, né? Ele não tem culpa de nada. Quando eu quero uma missão mais daqueles caras de New Orleans, ou uma coisa meio gafieira, eu já tiro um pouco
do microfone de perto e toca com mais ataque, com a garganta mais fechada, com aquele som ardido. Enfim, no fundo, a gente vai descobrindo essas maneiras de fazer o trombone soar de forma diferente. Mas nunca culpar o instrumento, né? Agora, se eu for tocar uma música de concerto, e inclusive eu tenho um trombone chave, porque às vezes eu vou fazer uma gravação, às vezes tem um caráter mais sinfônico, aí eu aprendi, principalmente com o Alexandre, com o Fred, os meus professores na FAMES, a emitir, basicamente, como tem que fazer aquilo funcionar, sabe? Então é uma questão de técnica, ainda mais agora gravando nos últimos 10 anos, eu tenho gravado muito com o Gessé, que é um cara que transita entre os dois universos, e ele faz isso assim, ele vira a chave assim, muito rápido, às vezes a gente viaja junto, fico perguntando, e é muito bacana, né? Porque, na verdade, esse preconceito ele não deveria existir. A gente poderia muito bem trocar de trombone, faça igual o Bob McChase, né, que é um trombone de Los Angeles, na verdade ele é de Nova York, mas fez a carreira em Los Angeles. Que, tecnicamente, eu acho que é um trombonista mais que se destaca assim, com articulação, com sonoridade. E ele fez a vida dele gravando film score, né? Trilha sonora para filme, com um trombone largo. Mas aí, no meio da cena, trocava de trombone, tinha uma cena de jazz, ele pegava um trombone pequeno, pá, depois voltava para o outro. Né? Como Alex Ayres, como Andy Martin, os caras todos ali de Los Angeles fazem isso bem tranquilo. A Admiro Karine, muito a tua. a Karine é uma trombonista do Rio Grande do Sul, do Exército, que pediu a palavra. Fica à vontade, Karine. Bom dia. Primeiramente, agradecer ao professor Alexandre Teixeira, né, pela oportunidade dessa conferência com o professor Rafael Rocha. E eu gostaria de acrescentar algo que o professor Rafael falou ainda agora, né, sobre o trombone pequeno, a transição do instrumento, tanto do trombone largo para o trombone pequeno, né, que realmente tem essa... Como é que eu posso dizer, essa rivalidade, você não poder transitar entre os dois. Mas, na verdade, a gente tem que entender que tudo é trombone, né? Não tem isso. Tem uma certa diferença, acredito eu, em questão de quantidade de ar, fluxo e tudo mais, mas a gente tem que entender também, no princípio e na verdade de tudo, vai ser sempre trombone, né? E tem essa guerra entre as pessoas, tanto do erudito quanto do popular, mas é a questão da mudança de chave, né? De você entender que cada instrumento ele tem o seu tamanho e tem a quantidade apropriada para você poder tocar, né? E você conhecer o instrumento é a principal questão de todas, porque não vai ter essa diferença que é um trombone de chave, um trombone sem chave. Aí é mais ou menos isso que eu queria acrescentar. Eu tive uma vez esse comentário de um professor, não me lembro quem, e eu achei realmente muito interessante. E era o que eu via muito no curso, quando eu falava, queria, sei lá, sair do trombone tenor para o trombone baixo. Não, porque o instrumento, isso, aquilo, outro, mas eu entendia que são apenas características que, se a gente conseguir fazer a mudança de chave e entender como é que é o processo, vai ser tranquilo. Com certeza. Karine, ótima colocação. E ainda tem uma outra, vou acrescentar. Existe o preconceito, que é o seguinte: trombone sem chave é instrumento de aluno, trombone com chave é instrumento de profissional. Eu ouvi muito isso também, né? E aí você vê lá J.J. Johnson, trombone sem chave. Carl Fontana, trombone sem chave, né? Aí você tem ali, dentre os músicos populares, os que tocam com trombone de chave, mas tem explicação, porque eles gostam de tocar no registro grave. Tá? Então, sempre tem uma explicação. Eu acho muito interessante a gente ter o som certo para o estilo certo. Então, eu vou sentar numa roda de choro, eu tenho que ter o som do choro. Eu vou sentar numa big band, eu tenho que emitir a sonoridade de um trombone de big band. Vou sentar numa orquestra, instrumento certo e a emissão certa. Então, é só entender como é que funciona, né, esses processos aí, desenvolver esses processos para você ter eles como ferramentas, né? E aí eu acho que hoje o mundo está menos preconceituoso, ainda até muito, mas está um pouco menos, porque as pessoas têm mais conhecimento e a gente foi vendo
na história pessoas que transitam entre os dois estilos, como o Marshall Dukes faz isso muito bem, como o Wynton Marsalis fez isso muito bem no passado, ainda, se quiser faz hoje. Então é isso. Eu sou dessa teoria aí. Agora, eu não tenho como objetivo de carreira ser um músico concertista, dentro dos formatos, dos modos. Rafael, Entendeu? Naquela sonoridade, não com trombone de chave. Pois não. Tá sem som, Alexandre. Seu. Tá mutado. Não estou te ouvindo, Alexandre. Ok. Deu para a gente entender. Uma coisa que a gente está falando do instrumento, do trombone, no caso, te perguntar como ampliar isso um pouco mais para o músico geral. O que você acha que é interessante fazer para poder ele ter essa transição, para ele virar a chave, né? Mudar de estilo? De repente ele está uma semana preparando para o choro e na outra semana ele vai tocar jazz. O que você acha, assim, dos caminhos para se adaptar melhor a isso? Tá. Eu acho que quanto mais você caminha e você experimenta e você tem também as grandes referências, né? Porque uma coisa é eu gostar de choro, outra coisa é eu tocar choro. Eu tô convivendo com a galera do choro, eu tô ali tendo horas de voo tocando, saindo de casa e tocando com a galera. A mesma coisa serve pro jazz. Então, assim, se você gosta de transitar, você tem que entrar, bicho, experimentar e ir caminhando, sabe? Porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir numa dessas big bands, das poucas big bands que tem no Brasil. E fui dar uma palestra, fui fazer o concerto, e no segundo dia fui dar uma palestra para o naipe de trombone. E eu falei com eles, cara, vocês têm um privilégio de ser uma big band brasileira, tal, não sei o quê. E aí, no momento, eu falei bem assim, quais são as principais referências, assim, qual a big band que vocês mais gostam de ouvir? Ninguém sabia o nome de nenhuma. Entendeu? Então, falta um pouco da pesquisa mesmo, de se aprofundar, de ouvir os álbuns, ter as grandes referências, né? Por exemplo, se eu gosto de improvisar, eu tenho que ouvir os maiores improvisadores, não só do meu instrumento, como de todos os outros instrumentos. Se eu gosto de escrever, eu tenho que ouvir os principais compositores e também os arranjadores, enfim. Então são universos totalmente diferentes. O universo do trombone não tem nada a ver com o universo da improvisação, mas em algum momento isso vai se conectar lá na frente, sabe? Então, o cara que quer improvisar, ele tem que desenvolver o ouvido dele, tem que tocar de ouvido no início, tem que tocar blues, as coisas que são empíricas ali, fáceis de pegar. Mas em algum momento é preciso estudar, porque tem músicas que não seguem uma sequência lógica. Você vai pegar acordes dissonantes, enfim, aí você tem que largar os instrumentos, debruçar sobre os cadernos, sobre os livros, tentar entender as progressões, os acordes, de onde que vem, para onde que vai, da onde que veio esse acorde, sabe? Onde é que eu posso usar ele? Se eu posso usar dentro do ambiente modal, dentro do ambiente tonal, sabe? Então isso aí, para muita gente é muito chato, mas quando você já sabe o que você quer, não, estou estudando isso porque eu quero fazer aquilo lá, aí você sente um pouco mais de motivação. E aí você depois traz isso para o seu instrumento, é um segundo processo. E aí depois tem a vivência disso tudo, que isso aí demora tempo. Então são vários processos, assim, eu estou falando só dentro do popular. Agora imagina fazer isso tudo, ainda fazer erudito, sabe? O cara tem que ter 3 vidas, não é mole. Ou ele tem um raciocínio muito rápido. No caso, o Gessé, por exemplo, ele é um dos caras que tem um raciocínio mais rápido que eu já vi na minha vida. Ele tem um ouvido absoluto, mas assim, super absoluto. Ele não fala só os acordes, ele fala o voice que você está fazendo no piano, a sequência de notas. Ele consegue identificar tudo muito rápido. Então, essas transições para ele é mais rápido que o ser humano normal, no meu caso, que sou um ser humano normal. Mas eu acho que é iniciar, resumindo assim, Alexandre, é entrar de cabeça. Se eu quero improvisar, entra de cabeça, ouvindo o estilo que você quer improvisar. Eu gosto de improvisar dentro da gafieira. Vai na gafieira e ouve as grandes referências da gafieira, os arranjos, transcreve, não sei o que, etc, etc.
Não pode você ficar tocando na orquestra, né? Como eu vejo muitos amigos meus, e menospreza a música popular, e aí tem um cachezinho às 10 da noite, ele sai do teatro, vai lá tocar popular de qualquer jeito. E acha que está fazendo música popular. Por quê? Não tem profundidade no que está fazendo. É a mesma coisa que o cara sentar no teatro sem estudo, o cara que vem lá da rua, e ficar tocando o que está escrito na partitura. Não funciona. Está tocando só as notas, mas não está fazendo música, entendeu? Então tem uma coisa de imersão naquele universo que é importantíssimo para ter uma evolução, sabe? Pessoal, nós estamos aí conversando bem livremente. Quem quiser fazer pergunta, é só clicar aí na mãozinha, levantar. Boa. Nós temos aí gente do Rio de Janeiro. Tem o Alexandre Oliveira, de Manaus. Tem o Alexandre Salum, do Rio Grande. Está virando uma sala de Alexandres, né? Fala muito pouco, não. O Helder levantou a mão. Eu queria conversar um pouco depois sobre espaços para tocar, né? Tem o Blue Note no Rio, que é novo, mas depois eu trago esse assunto novamente. Tá bom. Não, o Rafael falou sobre vários tocar, né, estilos diferentes, né, fazer trabalhos diferentes. No caso dele, né, especificamente, que está trabalhando como arranjador e como músico, gravando, assim, como você tenta conciliar isso, assim, e até a parte, eu não sou trombonista, né, para os que não me conhecem, mas a questão do próprio estudo mesmo, né, do instrumento, como conciliar tudo isso, porque realmente a maioria das pessoas, elas têm que se virar em 1, 2, 3 tipos diferentes de trabalhos, né? Então, como você organiza aí sua rotina na prática e também de escrever essas coisas? Cara, eu sempre sofri muito com isso, mas ao mesmo tempo, isso sempre me acompanhou. Então, por exemplo, quando eu comecei a me interessar pelos acordes, por transcrições e adaptações, né, comecei escrevendo assim. Comecei fazendo arranjo assim, transcrevendo e adaptando. Eu já tinha acesso ao piano, na minha casa meu pai já era arranjador, então sempre tinha um piano, tinha um violão, e eu ficava batucando esses instrumentos. E aí na sequência já comecei a fazer esses arranjos e também já comecei a estudar harmonia para improvisar. Então sempre caminhou junto, arranjo e trombone. Sempre. Desde os 12 anos. Assim, eu comecei trombone com 8, mas até os 12, aquela coisa de criancinha, né? Pô, é um instrumento que você toca ali, papapá, vai jogar bola, bolinha de gude, soltar pipa, daqui a pouco toca na igreja no final de semana, aquela coisa. Mas quando eu fiz 12, eu já comecei a estudar mais, ter uma rotinazinha, estudar teoria musical, tirava uma musiquinha para tocar junto com meu irmão. E aí comecei a mexer com improvisação, né? Mais ou menos nessa idade. E aí isso foi muito natural. Então, às vezes, eu tinha 8 horas de estudo, mas não era 8 horas tocando trombone. Era 2 horas tocando trombone, aí parava, tirava um teminha ali, aí escrevia para meu irmão, já perdi ali 1 hora e 30 escrevendo, não tocar, aí já dava mais 4 horas, aí eu almoçava, voltava de novo, ouvindo alguma coisa, tirava um solinho, voltava de novo. Então sempre fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A minha vida hoje é isso. É exatamente como era quando eu era adolescente. Só que em outra proporção, né? Às vezes não são horas, são dias. Então, às vezes eu tenho que entregar 3 arranjos para a orquestra sinfônica. Às vezes são 3 dias que eu não consigo tocar trombone. Ou 4 dias. Aí depois eu pego para estudar, sacou? Então toco 1 horinha por dia. Isso depende da demanda, depende de como que é a semana, né? Isso é muito diferente. Eu não consigo ter uma rotina parecida. Toda semana é uma coisa diferente. Mas eu, conversando com alguns músicos, por exemplo, dos anos para cá, eu fiz muita amizade com o Marshall Dukes. Então a gente se fala direto. E ele passa pelas mesmas coisas, porque ele é compositor. Não como eu, né, que fico escrevendo para diversos artistas. Né? Eu estou como carreira de arranjador também, além de trombonista. Ele não, ele compõe as coisas dele. Né? Então, às vezes, ele fala, não, vou tirar esses 10 dias aqui para compor uma parada para orquestra. E aí ele toca trombone muito pouquinho durante esses 10 dias, só para manter mesmo a embocadura e tal, e fica escrevendo o dia inteiro. Então, é mais ou menos isso. O que eu tenho sentido nos últimos anos é que, por estar escrevendo muito,
alguns lugares que eu acessava com mais fluidez, eu fiquei um pouco mais inseguro, entendeu? E isso gerou um caminho diferente na improvisação, na minha postura quando vou fazer alguma coisa, melodicamente, dizendo assim, eu opto por outros caminhos, porque graças a Deus a improvisação me dá essa liberdade. E eu tenho gostado também desses caminhos. Eles são sinceros, são honestos. E é engraçado, muitos amigos meus que me acompanhavam, me acompanham ainda, eles estão gostando mais desse lugar do que do outro quando eu tinha mais facilidade. É um negócio da maturidade, né, cara? Você faz um solo com mais paciência. Às vezes não precisa acelerar tanto, não precisa tanto pro agudo, sabe? Não precisa tanto pro grave. Então, o arranjo, ele também te dá um pouco de maturidade harmônica, melódica, de construção, e depois você consegue trazer para o instrumento. Então, eu estou indo meio por esses lugares, assim. Rafael, para tocar música popular, é obrigatório que se improvise, que se saiba improvisar? É uma pergunta retórica, mas eu queria ouvir você sobre isso. Eu acho que não. Não é obrigado a improvisar. Improvisar, como eu falei anteriormente, é um universo à parte. Você pode ser um músico popular muito bom que não improvisa. Isso não tem nada a ver. Né? Mesmo que, por exemplo, um músico da seção rítmica, ele, de certa forma, ele fica improvisando. Você tem um baixista lá, ele tem uma cifra, ele vai criando em cima do groove, né? A linha do baixo ali, a linha rítmica e harmônica. Ele está improvisando em cima de uma partitura, né? Mas, claro, dentro de um molde do groove. Eu conheço muita gente dessa galera aí que não é um grande improvisador de sessão mesmo, de fazer solos arrebatadores e tal. Então, ou seja, trombonistas, ótimo. As melhores referências de trombonista de naipe não são grandes improvisadores. Assim. São grandes trombonistas. Você senta para tocar do lado, o cara não é uma nota, tem uma precisão, uma afinação ótima. Swing pra caramba, mas talvez não faz um solo, né, com essas características da virtuosidade, do jazz, etc. Então não é obrigatório, não. Essa questão do jazz, até a gente teve aqui na UFO uma jornada do curso de pós-graduação e foi falado, um dos professores falou isso, que muitos consideram que jazzista só nos Estados Unidos. O cara está na Europa e não pode ser um jazzista. E o brasileiro não pode ser um jazzista. Essas caixinhas, né, que se tenta enquadrar certas pessoas. Eu ouvi uma vez um trombonista clássico, né, um professor, dizendo que o Urbie Green não era um trombonista de jazz. Aquilo que eu fiquei chocado. Mas talvez sim, talvez não. O que você acha? Porque eu entendo o que ele está falando, mas eu também te entendo. Nos Estados Unidos, o sarrafo é mais alto, vamos botar assim, resumindo o papo, é isso. Né? Então, o Urbie Green, ele é um grande melodista. Né? Ele foi grande referência como melodia. Agora, isso não diminui os improvisos maravilhosos que ele fazia, sacou? Mas, por exemplo, a estética do trombone que o J.J. Jones trouxe, que ele é o representante do bebop do trombone, né? É muito diferente da estética do Urbie Green, sabe? Você consegue ver o Urbie Green, o J.J. Johnson, no mesmo ambiente que o Charlie Parker, que o Miles Davis, sabe? Com o Sonny Rollins, o Coltrane. Só que o Urbie Green não desconectava muito com esse som. Ele era uma coisa mais comercial, era uma música mais melódica, uma música mais fácil de degustar. Tanto que ele gravava sucessos da época. Se você pegar os álbuns do Urbie Green, gravava música que eram as músicas populares, aí botava uma orquestra, aí toca pra caramba, um dos maiores trombonistas que teve. Então, ele é um músico popular, né? Ele é um trombonista de música popular, mas um trombonista de jazz, para ser considerado jazz nos Estados Unidos, cara, é um negócio... Eu, por exemplo, não me considero um trombonista de jazz, eu me considero um brasileiro que faz um Brazilian Jazz, sacou? A minha música é brasileira.
eu toco os standards, é claro, vou lá nos Estados Unidos, vou na Europa e encontro os caras, vamos tocar o quê? Vamos tocar aquele tema lá, e toca lá um blues, toca um rhythm change, alguma daquelas coisas tradicionais de rare book, que eu estudei. Agora, quando eu vou me apresentar como artista, se for no meu show, você vai ouvir eu tocando uma música brasileira que se conecta com todas essas outras. Sim, com jazz também, mas com música africana, com música europeia. Eu gosto de misturar tudo. Música latina, da América Central, música da Argentina. Então, porque eu entendo quando eles dizem que é um jazzman. Os caras têm que ter no mínimo, para ser um jazzman, um repertório assim, mais ou menos de 300 músicas decoradas, daquelas que eles tocam entre eles ali. Eles têm essa coisa de saber mais tema, de ter uma escola de jazz que foi criada e tem um perfil. Então, eles sabem, eles conseguem identificar quem é e quem não é. Eles conseguem identificar, por exemplo, que o Tom Jobim, para eles, é um Brazilian Jazz. Entendeu? Que tem coisas do jazz, mas ao mesmo tempo a música brasileira. Então, eu entro também, eu me considero um Brazilian Jazz. Que posso, eventualmente, em algum momento ou outro, sentar numa Big Band e tocar numa Big Band de jazz, não tem problema nenhum, porque eu ouvi muito isso, tem a linguagem, estudei e tal, mas não me sinto digno de dizer que sou um jazzman, né? Eu penso mais ou menos assim. Não sei se vocês concordam, a galera que estuda jazz e quem está ouvindo, quiser falar alguma coisa, ou complementar, tem vários músicos aqui que eu estou ouvindo. Eu levantei a mão aqui para falar, isso acontece também muito com relação às big bands também, né? A gente vê uma estética totalmente diferente, por exemplo, das big bands alemãs, europeias, né? Que tem uma escrita mais linear, meio estilo Maria Schneider, né? Gil Evans, nesse nível estético, assim, né? Muito diferente das big bands de jazz americana, tipo Lincoln Center, que é muito mais voltada para o jazz tradicional, né? Então a gente vê muito essa diferença também, né? Com relação à própria escrita de big band. Concorda? Concordo. Dentro do arranjo também acontece a mesma conversa, né? Por exemplo, os músicos mais tradicionais não gostam dessa escrita da Maria Schneider e vice-versa. Os caras acham que os outros são muito atrasados. Enfim, existe esse. Eu, como daqui, gosto de tudo. E tento aprender com os dois ambientes, né? E tento também, ao mesmo tempo, trazer a música brasileira, o que tem de brasileiro para esse lance, né? Que eu vejo, por exemplo, tive uma conversa agora com os músicos. Eu toquei no show do Hamilton de Holanda, a gente fez um show popular no Circo Voador. E a gente estava falando sobre isso, pô, a galera tá gostando de fazer música meio groovada, com aquela onda de Nova York, misturando trap com jazz, hip hop com jazz. Mas a gente pode, em todas essas camadas, assim, a gente pode introduzir os instrumentos brasileiros, a linguagem brasileira, pode fazer uma mistura das coisas, ao invés de ficar reproduzindo igualzinho os caras fazem. Porque fica uma coisa meio cover, entendeu? Uma coisa é você estar na universidade, você está tocando um arranjo tradicional, porque de fato você está na escola, você precisa passar por esse processo. Precisa aprender como toca o Duke Ellington, como toca, entendeu? O Ted Jones, como toca o Count Basie. Isso é legal. Mas ao mesmo tempo, como toca Tabajara, sacou? Como toca Rumpilés, como toca, sei lá, enfim, Vitor Santos, orquestra, do Spock Frevo. Eu acho legal você tentar aprender como toca aquele estilo, né? Eu acho fundamental. Enfim, mas assumir uma postura norte-americana no som, eu fico meio assim, como é que eles vão ouvir pra gente? Falo, não, peraí, eu prefiro ouvir os caras daqui, tem muito mais profundidade do que tá falando. É tipo você comprar uma passagem, pô, vou passar uma semana em Nova York, eu quero aprender um pouco da música norte-americana, ver umas big bands, aí você chega lá, noite de música brasileira. Quem tá tocando? Só gente de Nova York. Não, peraí. Calma lá. Eu posso até ouvir um arranjo legal, dois, mas aí já você começa a perceber que eles não têm profundidade naquilo. Porque nem todo mundo conhece Cartola, Noel Rosa, sacou? Jackson do Pandeiro. Os caras só conhecem Jobim, João Gilberto, uma coisa, Milton Nascimento. Então, o que eles fazem é só nessa camada.
não chega tão fundo, sabe? Quando você vai no concerto de uma big band brasileira, cara, na boa, a música brasileira, na minha opinião, das músicas populares, é a mais gostosa de ouvir. Não só harmonicamente, como ritmicamente. O Brasil é muito plural, cara. Sabe? Você pode gerar som de várias maneiras em um concerto de uma big band brasileira. Não precisa ser só frevo, não precisa ser só isso ou só aquilo. Você pode transitar entre os estilos. É claro que a galera de uma região toca diferente da outra, né? Isso já dá uma diferença, porque a gente é quase um continente. Mas a gente, mesmo assim, soando diferente, né, tipo um big band carioca não toca frevo igual o do Recife, mas mesmo assim a gente toca frevo muito melhor do que os gringos. Porque a gente tem uma memória muito frevo, sacou? Então eu acho que é isso. A gente tem que entender o que eles estão fazendo, respeitar, aprender e vice-versa. Esse vice-versa, que às vezes eu acho que é meio falho na cultura brasileira, na universidade brasileira, sabe? A gente está sempre olhando para eles, sempre olhando para a Europa, sempre olhando para os Estados Unidos, todo o tempo. E aí quando você chega lá, eles falam, vem cá, sua música é maravilhosa, cara. Por que você não faz mais a sua música, entendeu? É sempre esse lance que eu sinto. Toda vez que eu tenho contato com músicos estrangeiros, eles estão sempre assim, de queixo caído. Cara, a música do Brasil é maravilhosa. Vocês improvisando é diferente, é tão rico, não sei o quê. O ritmo, a harmonia, os traços melódicos, as composições. Eu falo, gente, então a gente tem que mesmo acreditar nesse lance aqui, cara. Porque eu acho que é por aí. Claro, sem preconceito, né? Sem preconceito com os outros estilos, sem preconceito em adicionar coisa da música clássica, coisa da música afro, da música indiana, sei lá. Esse que é o segredo, né? Esse foi o segredo do jazz, na minha opinião. E não fechar o que é jazz. Porque você não consegue trazer um conceito 100% fechado do que significa o jazz. É difícil. Porque quando você ouve, sei lá, o Cannibal tocando saxofone, e você ouve, sei lá, o Raul de Souza tocando, o Maurício Henró tocando, Paquito de Rivera. Para mim, tudo é jazz. Sabe? O Michel Camilo tocando. Entendeu? Para mim, tudo é jazz. Então é difícil você fechar o que é jazz. É o cara fazendo straight ahead, isso é jazz? Entendeu? Então, eu acho que vale a pena a gente experimentar e misturar e deixa para quem quiser rotular. Eu nunca pensei muito em rótulo, não, sabe? A questão do rótulo é que às vezes a gente deixa de fazer coisas muito interessantes porque alguém te disse, não, você está longe demais do jazz. Né? Então, cara, eu estou numa fase assim, estou na fase que a gente aperta aquele botão. Vou fazer a minha música e pronto. Eu estive nessa fase sempre, porque quando... que levantou as mãos? Não. E depois tem o Alexandre Oliveira, que trouxe uma outra questão aqui. Deixa eu só falar uma coisa antes da pergunta. Guarda a pergunta aí, por favor. Quando eu comecei a tocar, a gostar muito do jazz, os músicos brasileiros falaram, tu tá muito jazz. E aí, quando eu comecei a ter contato com os músicos norte-americanos, eu falava, nossa, você é bastante brasileiro, cara, bem legal o seu improviso. Eu falei, gente, então vocês têm que combinar aí o que vocês estão falando, porque cada um fala um lance. E eu comecei a ter horas travas, eu estudava com um professor que era purista, improvisação, aí uma hora, sabe, um cara que me ajudou a destravar geral foi o Proveta. Quando eu fui tocar com ele lá no Ibirapuera, ele falou assim, cara, a gente tem que entender que os estilos, eles são irmãos. Em algum momento eles se conectam, eles não são inimigos, é diferente isso disso, sacou? Eles estão em lugares diferentes, mas eles podem fazer sim, sacou? Você pode passar para lá, você pode ficar no meio, você pode ficar mais lá. Essa dosagem depende de cada um. Tem gente que é brasileiro, mas um pouco mais norte-americano, tem outro que é só um pouquinho, sabe? Então a gente tem que parar de ficar dando nota fiscal, sabe? E simplesmente ouvir, gostou, legal. Eu gosto de me posicionar mais aqui, você mais acolá. É igual o lance da política, tá tudo um pouco assim. Ninguém consegue respeitar o lugar que tu quer ficar. Não, só tem esse e esse. Não, peraí. E se eu quiser ficar aqui, eu posso? Pegou? Eu penso parecido com esse até aqui, e com esse até aqui. Então eu tenho o direito de ficar onde eu quiser.
Eu sou muito, muito tranquilo em relação a isso hoje, mas eu sofri muito, assim, muito, 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 durante muito tempo com essas coisas. Eduardo, pode trazer aí sua questão. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade aí de estar tendo essa aula maravilhosa. A minha pergunta, ela vem muito desse último comentário sobre essas questões da música brasileira e do jazz, assim, essas interfaces que acontecem. Aí eu decidi, né, ele acabou respondendo um pouco do que eu ia perguntar, mas eu acho que vale a pena a gente olhar da perspectiva do arranjo. Quais elementos você, Rafael, busca colocar no arranjo que você acha que, assim, traz uma cara mais brasileira pro tema? Tipo assim, na hora de fazer um arranjo, se você tivesse que escolher os principais elementos da música. Eduardo, parece que o Rafael caiu. Dá um tempinho aí e começa de novo, por favor. Não, eu tô ouvindo, tô aqui. Tá, então pode continuar. Para mim subiu a tela dele, mas tudo bem. A pergunta, enfim, resumindo, quais elementos na hora de escrever um arranjo você utilizaria, ou você acha, se fosse elencar alguns, né, para poder trazer esse ar de música brasileira, né, sendo tão plural, porque eu acho que é uma grande dificuldade, assim, pelo menos na hora de escrever um arranjo ou de identificar esses pontos, né, poder trazer essa coisa mais brasileira, claro, independente do tema e tal. Eu acho que a primeira coisa é o ritmo. E quando eu falo ritmo, eu falo principalmente na melodia. Porque a gente acha que ritmo é o seguinte, a galera faz qualquer coisa aí e você sai tocando qualquer coisa aqui. E aquela batucada ali está garantindo o ritmo. Não, as melodias também tem que estar combinando com a clave daquele estilo que você está se propondo tocar. Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Você pega a música do João Bosco. Tá lá o corpo estendido no chão. Vamos escrever a melodia? Então é 1, 2, 3, é sempre em cima. Ou seja, mesmo sem percussão, alguém pode botar no mute aí, que o microfone que tá fazendo chiado aí. Então, quando você se liga que a melodia também faz parte do grupo, do grupo, aí fica misturado também. Então, eu não posso fazer uma de samba fazendo assim, ó. Pá, 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 pá. Isso não é samba. Eu tenho que escrever os ataques, os contrapontos, tudo baseado na mesma intenção do ritmo. Então, é sempre combinado com a figura do ritmo. Então, isso já dá um ar de brasilidade que talvez na gringa eles não tenham essa profundidade, assim. Por exemplo, se você fizer uma sequência de semicolcheias penduradas, tipo... Cara, até chegar nesse padá que é a cabeça, já caiu todo mundo. Porque poucas pessoas conseguem fluir nessa síncope. Tipo o maracatu. Segunda semicolcheia. Você faz um compasso, beleza, agora faz 8 compassos, entendeu? É difícil, cara. Então, a concepção do ritmo é fundamental. A outra coisa que eu acho que é legal os brasileiros, a gente é mais colorido, no sentido... nós somos mais dinâmicos na cor do arranjo. Os europeus e norte-americanos, eles são mais monótonos. Vocês estão entendendo? Falando? Você chega lá, vai ouvir um arranjo lá da Big Band, os caras ficam 6 minutos, 5 minutos num modo, cara. E exploram aquele modo, e vai, e volta, e colam em cima do modo, e volta o especial. Você fala bem assim, cara, que paciência que eles têm para ficar e construir essa obra maravilhosa, não estou entendendo nada. Dentro dessa textura desse modo, eu já teria mudado o modo, feito uma modulação, trocado de modo, sabe? Por quê? Isso tem a ver com a cultura, cara.
Nós somos mais misturados, nós somos mais dinâmicos, nós temos mais cores no ano, a gente tem mais cores do que eles. A gente tem mais desigualdade em tudo. O que, de certa forma, traz maneiras de agir no dia a dia diferente, cara. Isso vai para a música, essa coisa do brasileiro ser dinâmico, isso vai para o som. Então, eu acho que tudo isso traz uma brasilidade para o som que eles não têm, cara. Sacou? E a gente tem que acreditar que esse é o nosso lance, fazer ele mesmo. E não ficar com medo, sabe? Será que eu vou ser aceito? Será, né? O triste é saber que, infelizmente, a gente tem pouco espaço dentro do Brasil para esse tipo de som. E nesse ponto eles são maravilhosos. Você tem espaço para todo tipo de som nos Estados Unidos, na Europa também. Um som mais dançante, um som de concerto, um som experimental, né, um som mais jazzístico, né, enfim, contemporâneo, tem tudo isso. Aí a gente está bem para trás em relação. Mas é educação, né? O assunto é outro. Mas em relação às características da música brasileira, acho que naturalmente a gente já timbra diferente, principalmente por causa do ritmo, da clave das coisas, entendeu? O segredo está na clave. Quando eu falo clave, não sei se vocês conseguem entender, é que cada ritmo tem uma clave, né? E aí o arranjo precisa ser dentro dessa clave, a melodia geralmente é dentro dessa clave. Tem uma pergunta Claro. aqui. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Oliveira, de Manaus. Ele pergunta a você se o Raul de Souza, para os americanos, é um jazzista ou é um Brazilian Jazz? O Raul de Souza é Brazilian Jazz. Tanto que ele é citado nas enciclopédias de jazz, abre um parênteses lá, tipo, tem um Latin Jazz, né? E dentro do Latin Jazz tem o Brazilian Jazz, sacou? Brazilian Jazz. Dudu Viana também tá querendo fazer uma intervenção? Dudu é ótimo, sabe tudo. Ele tem que dar uma palestra, sim, não ficar... Fala, Dudu, fala aí. Primeiro, dar os parabéns aí pro Rafa, que eu sou profundo admirador. Já Valeu, Dudu. Tempo. Tamo junto. E pedir para ele falar, eu sou arranjador também, e de uma questão que é nossa, que é a questão da acreditação do arranjo, que eu acho que na música e do público geral, e mesmo dentro da nossa profissão, dos nossos parceiros, tem um pouco entendimento do que é o trabalho do arranjador, como ele contribui para a obra e como isso é acreditado, primeiro nas fichas técnicas e também na representatividade disso, por exemplo, no ISRC, nos direitos conexos, como é que a gente recebe isso. E como eu sei que é uma luta dele, tão quanto minha, eu pedi para ele falar um pouquinho. Obrigadão, Rafa, parabéns, querido. Valeu, Dudu. A gente trabalha bastante junto aí, Dudu, várias produções. Às vezes ele é arranjador, às vezes eu, às vezes é nós dois, às vezes ele tá tocando, enfim, tá nessa coisa de ser músico e arranjador também. E diversas vezes nós não somos creditados, só entra o produtor musical, sabe? Então, quem é o produtor musical? É o cara que foi com um cantor ou com um artista, pode ser instrumental, concebeu a ideia junto, ajudou a chegar num repertório, nas tonalidades, na sequência das músicas, e ele vai demandando tarefas. Então ele demanda para o arranjador, queria que você fizesse o arranjo do Aquarela do Brasil em Dó maior, num estilo assim, beleza. Fulano de tal, o outro arranjador, você faz do Só Dançando, tal, em Mi bemol, papapá, etc. E aí na hora de acreditar só sai o nome dele, mas ele não fez o arranjo. Quem fez o arranjo, quem concebeu as ideias, quem se debruçou sobre ali o teclado, sobre os papéis, foi um outro cara. E muitas vezes essa pessoa não tem o devido destaque, sabe? Isso é um pecado. Um pecado. E eu sei disso, que no passado não era assim, a indústria era um pouquinho mais detalhada com essas coisas. Hoje a tendência com esse mundo digital e a televisão que está no nosso bolso, né, é ser mais direto com a coisa.
Quem quiser que procure lá no encarte. Mas que encarte? Não tem mais encarte. No site, não tem site, sacou? Antigamente a gente ia comprar um álbum para ficar ouvindo o álbum e lendo a ficha técnica, sabe? Enquanto o álbum tocava. Caraca, quem fez esse solo, quem fez esse arranjo, quem instrumou baixo, maravilhoso, sabe? Enfim. Então é uma luta da gente. Eu acho que quem também escreve, que tiver aí, sabe o que eu tô falando. A gente tem que lutar por esse direito. Eu luto muito. Ligo para os produtores, esses caras que dão as diretrizes, eu ligo, vem cá. Quero saber se você está acreditando. Você sabe se aquela música que está tocando na rádio está acreditada certinho? Cara, não sei, vê lá. Aí tudo bem, vou lá. Aí manda e-mail para a editora. Pô, você pode conferir? Realmente seu nome não tá. Então, por favor, você pode adicionar isso. A música está fazendo sucesso há 3 meses. Entendeu? Isso acontece muito. Então a gente tem que ficar muito esperto, porque isso é um direito seu. Você pode ter um recolhimento financeiro seu, sem falar no seu destaque, né, cara? Você tem o direito de falar, gente, eu escrevi essa música, tá aqui. Então, graças a Deus, hoje a gente tem a rede social, onde a gente se defende. Então, eu tenho o meu público lá, meus seguidores, que falam, gente, vocês estão ouvindo essa trilha aí? Então, eu que escrevi esse arranjo, eu que fiz essa abertura aqui, dessa novela, que estou escrevendo para esse programa. Então, enfim. E isso tem dado fruto, graças a Deus. Porque, infelizmente, ou felizmente, o Instagram ele é uma porta de vitrine. No YouTube, a pessoa não te conhece, Rafael Rocha, quem é esse cara? Vai lá no Google, aí o Google vai falar, canal no YouTube, Instagram, Facebook, sacou? E-mail, site oficial, vai estar tudo lá, tem que estar lá mesmo. Não adianta. Os melhores trabalhos que apareceram para mim vieram da internet. Então eu tento me defender ali, sacou, Dudu? E ali eu tento correr atrás, mostrar para as pessoas. Se a indústria não faz o encarte, eu faço ali. Claro, não faço de todos, porque tem trabalhos que a gente só quer o dinheirinho mesmo, porque não traz prestígio nenhum. Mas tem outros que traz prestígio profissional. Então, tento ter sabedoria aí, e qual guerra que vale a pena comprar. Em relação aos direitos, todas elas eu compro, mas em relação ao que eu vou dizer para o público, nem todos. Mas é isso. E o grande público não sabe o que é um arranjador, né? Às vezes na minha família mesmo, mas o que é o arranjo? O que você fez aí nessa música? Aí eu mostro a grade para ela desse tamanho, assim, 80 instrumentos. Então, todas as notas que eles estão fazendo, todas, foi eu que escrevi. Entendi. Entendeu? E não saiu meu nome. É exatamente isso. Enfim, mas nesse trabalho da Alemanha, e não posso ser injusto com a Rússia também. E nos Estados Unidos também, assim, nesses países onde tem educação musical, Portugal também foi assim, o músico é muito respeitado. O arranjador, ele tem um destaque de maestro. Porque aqui no Brasil é diferente as coisas. Maestro, né, é o que acaba o concerto, vai almoçar com o governador, vai dar entrevista, papapá. O arranjador, o cara que está lá no teatro sentado junto com o público ouvindo. O maestro nem faz questão de falar bem assim, estamos aqui com a presença do cara que escreveu tudo que vocês estão ouvindo hoje, aquele cara ali. Ninguém faz isso aí. Poucos maestros fazem isso. Pouquíssimos maestros. E lá na gringa, quando eu fui reger esse negócio da RNDR, inicialmente eu não tinha entendido que eles queriam que eu regesse. Por quê? Eu vivo numa cultura onde o arranjador ficaria no aquário, com os caras gravando lá e eu no aquário, acompanhando, né? O cara, não, a gente quer que você reja. Aí eu falei, mas como assim? Não, você que escreveu tudo, você que é o diretor musical, você que... Cara, então o destaque que você tem, o respeito, né, o que você fala ali, os caras... É absurdo. Tanto que eu tenho pensado seriamente sobre esse meu futuro, né, mais velho, com a idade chegando, se não vale a pena ser as duas coisas, ser o regente e o arranjador, né? Porque até então estou só como arranjador dando seta para regência. Exatamente porque quando você está na função de regente, você coordena o lance todo, sacou? Você tem mais autoridade para exigir certas coisas que como arranjador você tem alguém na sua frente que você fica sempre pedindo benção. Então, Dudu, é uma boa dica aí para quem é arranjador, se tu começar a estudar regência, para assumir esse lugar, porque é muito melhor, com todo respeito aos meus amigos maestros, que eu tenho muitos amigos maestros e regem muito bem. Mas quando você tem um arranjador que é regente, é muito melhor. Um compositor da obra que rege muito bem a sua peça é infinitamente melhor. Sacou? Porque ele escreveu, ele sabe o som que ele quer.
e ele conduz de uma maneira muito especial. Eu prefiro. Já estou nesse processo aí, cara, porque é o que a gente tem visto, não um maestro com todo o destaque, sem o público entender que foram os arranjadores que pensaram em cada nota de cada instrumentista. Então, a gente ter esse conhecimento e poder reger com propriedade, né, do que a gente está fazendo aos nossos arranjos, eu acho super importante. Boa. Valeu, Dudu. Obrigado pela participação aí. Helder também pediu a palavra, depois a Karine. Ô, Rafael, só complementando aí sobre esse mesmo assunto. Por exemplo, eu vi o disco do Maurício Einhorn, que aí apareceu seu nome, né? Arranjo de Rafael Rocha, assim, com destaque bem legal. Mas eu pedi para ficar na capa. Isso que eu ia botar na capa. Isso que eu ia perguntar. Como que foi essa abordagem? Cara, é uma experiência. O Gigi falou, eu quero meu nome na capa, bicho. Pô, fiz todos os arranjos, sacou? Dirigi as sessões todas no estúdio. E o diretor musical, o produtor musical desse álbum é um cara da Suíça, ele era amigo do Dizzy Gillespie. E as turnês do Dizzy na Europa eram sempre conduzidas por esse cara. E ele ama música, ele ama isso. Ele falou, não, imagina, com certeza faz todo sentido o seu nome estar na capa, sabe? Então é uma luta que a gente tem que, não pode abrir mão desse tipo de coisa, sabe? Porque, pô, é sua obra, cara. Isso traz resultados no futuro, sabe? É uma maneira de você vencer o streaming, sabe? Eu boto o nome na capa. Boa, fica registrado para sempre, né? Legal. O nome do álbum, Helder? O último, né? É Maurício Horns. É um trocadilho com o nome dele. É Maurício Reis dos Trocadilhos. Maurício and Horns. É um álbum que saiu agora, em novembro, que a gente gravou em março, que tem os meus arranjos, tem a participação do Paquito de Rivera, tem participação especial do Lula Galvão. Tem um arranjo do Idris Baudrois, tem um arranjo do Idris, da música Laura. Não posso me esquecer disso. Os outros arranjos são todos meus. E maravilhoso. Foi uma honra gravar as músicas do Maurício, pô, cada composição maravilhosa. Tá na lista aqui para me ouvir. Tem o do Idris Baudrois com orquestra também, que esse meu nome saiu na capa também. O Idris me deu uma liberdade maravilhosa, assim, para eu... Depois me manda o nome aí por escrito. É mais complicado, A Karine também está querendo falar? Professor Rafael, tenho uma dúvida, e é sobre uma questão que o senhor acabou de comentar ainda agora, nas mídias sociais. Como que nós músicos podemos nos promover depois de ter passado por todo o processo de estudo e amadurecimento? Como amadurecer essa questão do se promover como trombonista? Entendi. Uma ótima dica é não sair postando quando você ainda está num processo de aprendizagem. Você está tocando uma lição, você está trocando de instrumento, você só tem que postar aquilo que é de melhor, qual é o seu lado mais bonito, como se fosse postar uma foto, qual é o seu ângulo mais bonito, entendeu? Então você tem que aproveitar as mídias sociais para que você tenha esse destaque, né? Eu vejo muita gente que sai postando qualquer coisa, eu falo, não, esse cara é talentoso, mas daqui a um ano ele vai estar tocando muito, bicho, mas ainda não tá legal. Então tem que ter essa... É difícil explicar isso para um jovem músico, né? Eu também, na minha adolescência, mas graças a Deus eu não tinha a coisa como é hoje. Eu só tinha o iniciozinho do YouTube ali, mas eu já estava tocando. Mas tinha os e-mails, né? Eu peguei diversas vezes eu mandando e-mail de uma musiquinha que eu gravava para uns amigos, assim e tal, para pedir uma dica, ver se é por aí, se está soando bem. Então, assim, é isso. A melhor dica é antes de postar, reflete. Será que isso aqui tá bom? Manda para alguém, para um amigo. Será que vale a pena? Posta só um trechinho que você está tocando bem, porque às vezes você pode estar jogando contra a sua imagem, sabe? Às vezes não está na hora ainda de postar nada. Posta o seu dia a dia, posta o seu estudante, posta foto do método, sabe? Mas realmente pode ajudar, mas pode atrapalhar. Tem que tomar cuidado. Rafael. Rafael, você tem tocado bastante aí na casa chamada Blue Note, no Rio de Janeiro, que é uma casa relativamente nova, né?
E tem em São Paulo também. Eu até falei numa transmissão que eles estavam fazendo, poxa, traz para Uberlândia isso aí, ter uma Blue Note aqui, quem sabe um dia a gente vai ter. O que você acha desses espaços para tocar música instrumental brasileira? Essa casa é uma casa muito famosa, mundialmente falando, né? Que ela tem início ali nos Estados Unidos, depois ela ficou muito famosa, vários artistas gravaram álbuns ao vivo, no Blue Note, Nova York, por exemplo. E aí foi se abrindo Blue Note em outros estados dos Estados Unidos, outras cidades da Europa, no Japão e no Brasil. Então é uma casa que é uma espécie de franquia, vamos dizer assim. E é um lugar muito lendário, né? Muito famoso. É prazeroso você estar pisando numa empresa que tem um destaque mundial. Então, assim, quanto mais espaço para música instrumental, melhor. Né? O legal do Blue Note é que ela já tem público, então todo mundo conhece, todo mundo que é amante de jazz aqui conhece, né? Mas a gente tem lutado também no Rio para ter outros espaços. Então a gente toca em outras casas também, uma casa mais no centro, que tem um estilo um pouco mais alegre, a gente bota um repertório diferente, um pouco mais alegre. No Blue Note, mais jazzístico, sabe? Vou tocar na casa, aqui tem muito house concert, né? Que é concerto na casa das pessoas. Aí junta lá 30 pessoas que pagam o ingresso, às vezes o cachê é muito bom, às vezes até melhor do que tocar numa casa dessa famosa. Aí você já seleciona um repertório que não é tão barulhento, que você está tocando numa casa, sabe? Então tem umas expertise, assim, tem que saber jogar certinho. Então a gente vai buscando esses espaços, e eu tenho sentido que o movimento da música instrumental nos últimos anos está muito forte. Esses dias eu fui com o Marcelo Martins, a gente foi conhecer uma casa nova em Botafogo, que a gente vai tocar, se Deus quiser, agora no próximo ano. E a gente está falando sobre isso, né? Parece que depois da pandemia, todo mundo está mais eufórico, todo mundo está querendo sair de casa, todo mundo está fazendo, os artistas estão fazendo bastante turnê. Então vamos aproveitar esse momento, né? Quem quiser, por exemplo, entrar nessas coisas da improvisação, fazer seus grupos, seus arranjos, esse é um bom momento, sim, para sair de casa e tentar desenvolver, aproveitar esse momento, porque às vezes daqui a 3, 4 anos muda, a geração fica mais velha, essa geração casa, aí muda um pouco a rotina, aí já não sai tanto. Então eu tive o meu momento ali no Espírito Santo, e depois agora eu estou vivendo de novo esse momento mais velho aqui no Rio de Janeiro, assim, foi bem legal, está sendo bem legal. Vamos aproveitar enquanto estamos vivos, né? Mas essa coisa de aproveitar o calor do momento é bom, porque eu conheço muita gente que às vezes pegou esse gap aí e não teve lugar para tocar. Aí daqui a pouco fica mais velho e fala, pô, na minha geração não tive essa oportunidade de desenvolver a improvisação, entendeu? Então tem esse tipo de coisa. Bem, pessoal, está aberto. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, eu vou colar aqui um Google Forms para vocês preencherem, para a gente trabalhar aqui e conseguir o certificado pela participação nessa palestra. O Google Forms, a universidade já pede o e-mail, o nome da pessoa e o CPF. Tem o campo CPF? Ah, tá. Pessoal, daqui a pouco eu mando esse forms, que a gente precisa do CPF também, que é uma exigência da universidade para a gente emitir o certificado. O Alexandre Salum também quer falar. Por favor, Alexandre. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Pô, bom dia, obrigado pela oportunidade aí de falar com grandes professores, grandes mestres. Eu fiz a pergunta via bate-papo ali, mas acho que é mais fácil fazer aqui, né? Então, eu gostaria de fazer 2 perguntinhas rápidas. Sobre a elaboração de arranjos para Big Band, assim, porque eu vejo uma sonoridade muito diferente. Eu fico impressionado como é que consegue fazer essa sonoridade, assim? Principalmente, eu acho que até na distribuição de vozes, sabe? Nem os Big Bangs eu vejo dessa maneira, tá? Eu vejo muito isso, eu até botei aqui no bate-papo. Eu vejo muito nos arranjos do Rafael, nos arranjos do Danilo Sina também, que eu escuto bastante e gosto muito. Eu sei que vocês tocam juntos, são parceiros aí. A gente aqui do Sul vê muitos VIGs, né?
E a outra pergunta é se vai sair algum curso de arranjo aí, professor, para a gente pegar essa sonoridade aí também. Abraço, sucesso. Obrigado, Alexandre. Eu tenho um curso que está pelas metades. É porque nos últimos 2 anos, cara, minha vida mudou muito, muito, muito. Eu comecei a fazer uma produção atrás da outra. Então, por exemplo, o mestrado, o professor Alexandre Teixeira sempre fala, pá, tem que fazer o mestrado. O João Luiz aqui no Rio também, tem que fazer o mestrado. Mas, ao mesmo tempo, assim, não posso negar que eu tento, toda decisão da minha vida, eu tento observar, assim, para onde a vida está me levando. Eu lembro quando foi o momento que eu falei, cara, eu preciso lançar uma coisa como arranjador, porque eu tô de fato, escrevendo para muita gente, mas eu preciso assumir isso, sabe? Eu fui e lancei o Rafael Rocha Big Band. Apesar de já ter lançado o R3 com meus irmãos, mas era um trio, né? De fato, eu estou fazendo um projeto só meu com os meus arranjos. Isso me ajudou muito. Antes mesmo do disco sair, eu só lancei 2 singles, 3 singles. Eu já viajei para fora com esse disco, que nem está pronto. Então, eu fico observando muito antes de tomar uma decisão. Então, no momento que eu virei arranjador, eu comecei a focar mais nisso. E aí, eu abri mão de muita coisa, de fazer o mestrado, de lançar os meus cursos online. Então, o curso de arranjo está pronto, cara. O curso de trombones, eu gravei, eu acho que o curso era para ter 12 aulas, eu gravei 6 aulas e parei, porque eu vi que a vida está num momento que eu não posso abrir mão de fazer essas conexões, e talvez mais para frente eu retomo esses trabalhos, o projeto do curso de arranjo, curso de trombone, o mestrado que eu preciso fazer também. Porque é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria. Porque eu lembro quando eu saí da faculdade, todo mundo, não, faz o mestrado, faz o mestrado. Mas eu estava recebendo convite para tocar em lugares muito bons, que talvez esses lugares foram me trazendo até aqui hoje, sabe? Se eu tivesse negado, não, vou fazer academia, eu poderia estar com mestrado, poderia não ter passado no concurso, porque tem que fazer uma prova, vai que outra pessoa passa, chega lá um cara com doutorado. Então eu falei, cara, mas essa oportunidade aqui, não, o cara tá me chamando, ele quer que eu vá tocar, quer que eu faça, ele quer ouvir o meu arranjo. Então eu optei por esse caminho na época. E eu espero que no futuro, assim, eu consiga, quando a bola dar uma baixada, focar mais nesses cursos online e no mestrado. O Robson também tinha levantado a mão, é o Robson, né? Robson. Rafael, Bom dia. Rapidinho, Robson, desculpa aqui se eu interromper. É porque teve uma outra pergunta que ele respondeu sobre a estética dos arranjos, né? Sobre as vozes, alguma coisa assim. Eu acho que os arranjos que eu gosto de fazer, eles geralmente eles têm uma densidade nos vozes. Eu gosto muito da cor dos acordes. Eu lembro que o Toninho Horta fala assim, numa entrevista dele. Eu gosto muito de ver entrevista, porque às vezes as pessoas soltam umas pérolas, ele fala assim, a galera fica muito estudando escala dos acordes, tá tudo certo, mas tem que prestar atenção nos voices dos acordes. Então eu sou muito ligado nos voices. Às vezes eu compro arranjo de alguém que eu gostei, cara, na internet, só para ficar olhando para a grade e falar como é que ele fez esse som, sabe? Então isso vai trazendo uma textura diferente, né? Você sai um pouco da mesmice. Às vezes eu eventualmente saio das regras, eu bulo as regras das técnicas de voz, porque eu quero aquele som, não interessa, eu quero aquele som. Então, talvez isso dá uma característica dos meus arranjos, assim, sabe? E a coisa do modalismo, né? Eu gosto muito de misturar tonalismo com modalismo. Eu não sei se todos ainda têm oportunidade, ou tiveram a oportunidade de estudar como é a abordagem harmônica, como é a abordagem modal e a abordagem tonal. De repente, pode fazer uma outra live só para falar de harmonia. Mas isso traz surpresas para o ouvinte, que eu acho que dá um sabor diferente, assim. Sabor, né? Engraçado falar sabor. Eu queria só propor... Alexandre, desculpa estar te cortando aqui, mas você me pediu para que eu fosse moderador também. De repente, a gente pensar para o futuro, Rafael, de fazer uma live só sobre arranjo, que eu também tenho interesse, e aí você poder, de repente, compartilhar com a gente aqui a grade, falando das necessidades, né, e da sonoridade, a gente ouvir também, e ter uma referência visual. Acho que seria bem legal. Então, combinado, podemos marcar. Podemos marcar. Já te mando umas grades, a gente pega os áudios e vai ouvindo, vou comentando trecho a trecho. Legal.
Vamos Legal. Então, pessoal, fiquem ligados aí, de repente, né? Mais para frente a gente marca essa livezinha aí. Foi um maior prazer, Helder. Valeu. Bom prazer. O Robson também tinha levantado a mão e depois o Mal 10 tem uma questão aqui. Primeiro, Robson. Olá, bom dia a todos. Bom, Rafael, eu estudo arranjo há vários anos também e eu queria te fazer uma pergunta assim. Eu vejo que você tem muita inspiração no Henry Mancini, né? E eu queria saber qual é a sua inspiração nas linearidades do arranjo que você faz. Porque eu vejo que você tem muitas linhas entre as harmonias, né? E eu queria saber qual é a sua inspiração, onde que você busca isso, o que você faz para você ter essa linearidade que para não chocar as linhas, né? Eu queria saber qual é a sua inspiração que você faz isso. Entendi. A primeira coisa é o seguinte: um arranjo, um grande arranjador precisa. Não estou falando um cara que é talentoso, que faz uns ataques legais, sabe? Porque a gente às vezes encontra pessoas que fazem arranjos maravilhosos e não sabe muita teoria, mas este lugar ele é um pouco mais limitado. O cara tem umas ideias de ritmo, uma musical legal. Agora, você vai escrever para orquestra, vai para big band, cara, é um parto cada arranjo. É muito trabalhoso. Então, nesse momento, o talento já vai embora. Não tem mais. Você vai fazer um arranjo, beleza. Como você fazer 15 arranjos? Não tem essa coisa de talento para fazer 15 arranjos. Tem que ser técnica. Então, nesse momento, cara, você tem que saber o acorde que é, onde que a melodia está. Se esse traçado melódico do contraponto, ele vai atrapalhar, está no espaço da melodia, você quer que ele transite, seja duas melodias simultâneas ao mesmo tempo mesmo, ou ela vai trabalhar nos espaços da melodia principal, sabe? Qual região que está, se é um homem que está cantando, se é uma mulher, ou se é um trompete que está solando, tudo você tem que fazer essa conta. Onde que vai estar esse contraponto, onde que vai estar essa coisa linear. E muitas vezes, às vezes eu faço o arranjo linear, que são várias vozes caminhando que lembra muito o contraponto antigo. O estudo de contraponto, onde as vozes vão caminhando, né? Mas não é a mesma maneira de pensar, é só estou dando um exemplo, né? Porque a maneira de criar um contraponto na música popular, ela é totalmente diferente, né? Então, assim, você tem mais liberdade para fazer ou nota longa, ou um contraponto rítmico, harmônico, enfim, melódico. E é isso, eu sempre tento fazer isso de forma técnica. Não é muito... entendeu? Claro, tudo que eu estou fazendo, presta atenção, tem um traçado melódico que vem na minha cabeça. À medida que eu estou fazendo, essas ideias vão vindo. E eu preciso passar pelos filtros. Harmônico, melódico, da estrutura da orquestração que eu tenho feito ali no momento. Então, será que deu certo essa ideia? Eu boto outro, não, acho que não, acho que ela é um pouco mais aqui. Sabe, aí vou ajeitando, dá um trabalhinho danado, tá? Não é mole, não. Mas o resultado é gostoso de ouvir, sacou? Não é mole, não. Eu entendi, porque eu já peguei alguns arranjos seus, a grade, já olhei algumas coisas, Sim. E eu vejo que você usa muito o line write. Eu acho que você já estudou com o Vitor Santos, né? Eu não cheguei a estudar isso com o Vitor, porque eu parei de estudar com ele e depois eu terminei o curso com um aluno dele. Mas, assim, não terminei, não. Eu andei mais com o aluno dele. Só que é o seguinte, depois que você tem uma certa maturidade e experiência, você consegue seguir nos livros de arranjo sozinho. Pô, eu já tinha caminhado muito, já tinha experiência grande de arranjo, por ser filho de arranjador, por estar arranjando, por ter estudado harmonia. E aí, depois de uma certa, eu falei, não, deixa eu dar uma estudada no line writing, eu estudei sozinho. Comecei a observar os arranjos da Mary Schneider, do Bob Brookmeyer, comecei a dar uma olhada nos livros e comecei a experimentar nos combos, que eu tinha um grupo chamado Brasilidade Geral. Ele ainda existe, né? Mas ainda a gente está meio desativado. E ali eu tive a oportunidade de experimentar muito essas técnicas, sacou? Muito, porque a gente não tinha instrumento harmônico, então tinha que fazer a harmonia soar nos tocos. Isso me deu
uma certa característica, entrou, essa coisa entrou para mim, e hoje eu faço naturalmente, nos meus arranjos eu saio fazendo essas coisas. Entendeu? Entendi, porque eu estudei com Joel Barbosa aqui, estudei com Vitor Santos e também com o Richard De Rosa, fiz alguns cursos com ele, né? Eles são ótimos, todos eles. Então, aí eu vejo assim que você faz todas as suas linhas assim, igual você falou, que já internalizou as linhas, mas muita gente que tenta fazer isso, eu sei que tem um monte de regra, tem cálculo, tem ponto harmônico, ponto de tudo, tem um monte de regras, que você for fazer os cálculos de todas essas regras, vai demorar tipo 1 hora para você fazer 4 compassos. Exatamente. Entendeu? Então, tem que gostar muito de fazer arranjo. Isso, então, eu vejo assim que isso é muito bom, que eu vejo que soa muito legal e a gente não precisa ficar preso muito à regra. Não é desvirtuando, tá, gente? É só a questão assim, às vezes o seu ouvido fala mais do que a regra. Sim, com certeza, com certeza. Entendeu? Claro, você vai fazer, sei lá, por exemplo, você vai fazer uma reexposição do tema num modalismo diferente, né? Sabe? E aí não tem como não sair da regra, sacou? Uhum. Mas se você quiser em algum momento quebrar essa regra e abrir um acorde diferente no meio da final da quadratura, você pode fazer, sacou? Você assina artisticamente o que você quiser, né? Esse é um ponto que eu discuto muito com alguns amigos meus que são pensadores. Do ponto de vista artístico, a gente pode fazer o que a gente quiser. Se vai ficar bom ou não é outra coisa, entendeu? Entendi. E agora, eu não sou um cara que ouço muito, eu sempre ouvi muito, por ter já um pai arranjador, eu já ouvi de tudo, desde a música clássica, música música pop, jazz. Eu tinha, sem saber, memória de muita coisa que depois eu ia acessando, sem saber de onde que vinha aquele som. Então, por isso que é importante, desde criancinha, você está imerso nesse lance. Porque, naturalmente, eu fui sendo um cara meio obcecado por ficar ouvindo as coisas. Então, hoje eu vou no teatro, eu consigo ouvir e aprender, além de curtir. Então, eu estou curtindo, falando, nossa, mas aquele acorde que aquele cara fez, cara, a orquestração que ele fez ficou ótima. Isso vai ficando para sua memória, sabe? Em algum momento eu vou usar aquilo, né, numa oportunidade próxima, aquilo vai aparecer naturalmente na minha obra. Então, é uma mistura de técnica, né? Você tem que dominar a ferramenta, se não tem conversa. Então, aí é sentar e experimentar nos exercícios. Para que no futuro, quando você for atuar, essa técnica seja tão na sua mão que você nem pensa para usar. É como se fosse um marceneiro e falar, não, para fazer esse buraco aí, meu patrão, preciso pegar essa ferramenta aqui. Ó. O cara... e fez um negócio que você, às vezes, na sua casa, com as suas ferramentas, você demorar 4 horas, sabe, com a ferramenta errada, dar calo na sua mão. Então é isso, você saber usar a ferramenta para o momento certo. E aí você consegue curtir o arranjo, que você não fica pensando em técnica. É a mesma coisa em improvisação, cara. Você não pode ficar pensando muito na improvisação, você tem que estudar todas aquelas combinações de progressão, de acordes, de escalas antes, no seu quarto, estudando. Na hora de tocar, tem que fazer a arte, sabe? Então, esse é um ponto muito difícil. Mas com a prática você vai chegando, sabe? Vai desenvolvendo. Rafael, a última questão aqui é do Mal Rei. Robson. Entendi? Alô? Oi, não entendi? Respondi? Respondeu, claro, com certeza. Perfeito. Por que a improvisação é tão associada à música instrumental popular a ponto de muita gente achar que, se não houver improviso, a performance não é realmente música popular? Ou não é uma performance popular tão boa assim? É a pergunta dele. Eu acho que, infelizmente, a música clássica ela foi ficando tão tecnicamente difícil, e a demanda de composições para os músicos da orquestra foi ficando tão grande que se perdeu o tempo destinado a desenvolver a improvisação com o passar dos anos.
Então, se a gente for ver no passado, a música popular também tinha espaço para improvisação. A música clássica tinha espaço para improvisação. Mas parece que isso não foi sendo desenvolvido pelos músicos que foram vindo na sequência, né? E aí acabou virando uma coisa ligada à música popular, porque a música popular sempre foi mais espontânea, né? Sempre foi meio improvisada. Mas não deveria, poderia ser de qualquer estilo musical. Mas é possível fazer música popular sem improvisar, né, Rafael? Também. O próprio Tom Jobim não era improvisador. Nossa maior referência aí eu apertei o botão sem querer aqui. Nossa maior referência de música popular, talvez, mundialmente falando, não é improvisador. Eu tenho utilizado aqui com os alunos, às vezes, descrever o improviso de forma bem simples ou conseguir arranjo já com essa escrita para o aluno começar a se soltar. Sim. Essa é uma questão bem... Vocês estão vendo a minha imagem aí? Porque eu apertei um botão aqui e estou meio perdido aqui. O que acontece é isso, professor. Os alunos, inicialmente, eu sou a favor, esse é um assunto polêmico. Eles ficam meio perdidos no início. Então é importante transcrever no início, para você ter um norte. Claro, se você não tem capacidade técnica para ouvir alguma coisa e escrever, tu vai comprar um livro de solos transcritos. Tem vários, Charlie Parker, do J.J. Johnson, tem um monte, do Slide Hampton, do Chet Baker, do Clark Terry. Vai copiando no início, é importante. Raul de Souza também tem, porque você vai tendo o norte. Aí depois dali você vai se desgarrando daquela referência e vai criando o seu próprio fraseado, vai desenvolvendo suas frases. Tem professores que são contra, mas eu acho que no início é fundamental. Principalmente para você falar no sotaque que você tem que falar. Se for tocar blues, tem as referências do blues. Do bebop, tem o bebop. Sacou? Hard bop. É a mesma coisa que eu falar de gafieira, de bossa nova, de samba jazz, sacou? De choro. São estilos diferentes. Então tem referência para cada um deles, assim como no jazz também tem suas etapas, suas fases do jazz, né? Eu sempre busquei estudar pelo menos 2 referências ou 3 de cada estilo, assim, para poder ter um pouquinho daquela linguagem quando precisar. Eu transcrevi o solo de J.J. Johnson, o solo do Carron de Herring, que era mais do hard bop. Transcrevi coisas do Ruby Green, também, que a gente comentou aqui. Transcrevi arranjo do John Fred Jock já, do Slide Hampton, enfim. No início é fundamental você colar nesses tubarões aí para aprender a nadar como eles. E depois você vai descolando deles e vai nadando sozinho. Uma boa analogia. É legal. O Mal Bass está pedindo aí, eu acho que deve ser para complementar a questão dele. Pode falar. Bom dia, professor Alexandre. Bom dia, professor Rafael. Obrigado aí por essa oportunidade aí desse bate-papo. Muito bacana ter oportunidades assim, né? Sou aqui de Manaus, sou o Alisson, tá? O professor Alexandre me conhece. E não consegui botar meu nome, ficou o meu e-mail aí. Enfim, mas a complementação é pensando na performance, né, da música popular, que a gente teve trazendo agora, né, uma questão que a gente teve agora recente na ABT. A gente não teve tantos inscritos para... Na verdade, a gente não teve inscritos para jovem solista popular por conta, talvez, desse despreparo ou distanciamento que o improviso traz para a performance da música popular, né? Então, talvez muita gente se sente despreparado para isso e acaba não se inscrevendo para um concurso de jovem solista popular porque, o meu improviso talvez não seja tão bom. Mas aí eu te pergunto se o improviso é extremamente necessário assim, para a música popular, ou se o cara tem um som bacana, afinação, uma interpretação boa da música, do solo, se ele consegue também ser um bom intérprete de música popular. Essa é a minha questão aí. Como eu falei, a improvisação ela requer outros conhecimentos. Ela é um universo à parte. Então as pessoas ficam intimidadas de tocar música popular porque realmente
às vezes os temas que são propostos para a música popular, eles são temas dentro de uma forma mais curta, não é tão difícil, porque o objetivo é você criar na hora e fazer uma coisa interessante através do improviso. Então são temas fáceis, dizendo assim, né? Você pega um blues, né? É fácil. O grande lance é o que você vai fazer no seu improviso, isso que vai ser um grande destaque. Então essa cultura no Brasil nunca foi muito disseminada. Tanto que você vai tocar choro, porque o choro já está tudo escrito. É como se o improviso, o choro é como se fosse um improviso escrito, cara. Já pensou nisso? Vai tocar 1-0, né? Isso parece um improviso. Entendeu? Então as pessoas tocam isso e falam, ó, tô fazendo música popular. Às vezes não tá, às vezes tá duro pra caramba, mas tá tocando a nota. Porque você tem que tocar isso leve ao ponto de soar como um improviso. Quem tá ouvindo tem que ouvir fluido como um improviso, sacou? Então, é por isso que muitas pessoas acessam o choro, porque a plateia ouve ele tocando aquele monte de nota para cima e para baixo, acha que ele já está de fato fazendo música popular. Mas às vezes está, às vezes não. Entendeu? Isso depende. Eu conheço muita gente que toca choro pra caramba. Agora, geralmente os que tocam choro pra caramba improvisam pra caramba também. Por quê? Porque se você realmente toca choro pra caramba, você está imerso naquele universo, você já sabe os acordes, você sabe a forma da música, você sabe como improvisar, entendeu? Então, acho que a gente tem que se ligar que a improvisação ela é uma coisa muito importante. E, infelizmente, você falou aí, ó, no Festival de Música Popular, não teve muitos inscritos e geralmente o nível é mais baixo. Por que será? Essa é a pergunta que eles têm que se fazer. Sacou? Não deveria. Não deveria. Era para ser no mesmo nível. Porque, infelizmente, a gente não olha para isso de uma forma acadêmica. Pô. Ah, vou fazer curso popular para quê? Entendeu? Para tocar onde? As pessoas elas querem estar nos lugares da orquestra. Todo mundo que estuda para ser um músico de orquestra. Mas tem quantas orquestras no Brasil? E quantas bandas de baile você tem? Quantos shows você tem aos fins de semana? Vamos botar na ponta do lápis. Era para ser invertido. Era para pessoas estarem estudando música popular, porque o mercado brasileiro é totalmente voltado para a música popular. Sacou? Pode ser tocar em naipe, um músico de estúdio, tocar numa banda de axé, de pagode, de samba, tem que saber tocar direito, não importa o estilo. Sacou? Vou tocar com o Djavan, vou tocar com o João Bosco, vou tocar com Bethânia, vou tocar com a Anitta. Tudo tem que ser bem tocado. São maneiras totalmente diferentes, são estilos diferentes, requer um estudo, sabe? Requer práticas diferentes. Enfim, eu acho que a gente precisa olhar para a música popular com mais seriedade. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Perfeito. Você chegou no ponto principal aí, que realmente a música popular deveria ser mais acessível, né? Então Sim. todo mundo poderia estar tocando um solo e tal, e isso aqui começa a ter esse medo, essa mistificação do... Ai, meu Deus, que música popular, eu preciso entender. Pô, acho que primeiramente tem que tocar, né? Acho que depois eu as outras tenho coisas esse têm que medo. vir. Quando eu vou tocar, eu não erudito. Exatamente, no erudito você estuda já os três orquestrais e tal, você tem aquilo já na sua forma de estudo, né? Acho que a música popular também deveria ter esse pensamento aí também, né? Mas assim, também tem um ponto assim, que a gente não pode negar, que é uma coisa mais nova. A escola europeia ela é mais antiga, então pô, a gente foi colonizado por um país europeu que já sabe botando, não, para estudar tem que ser nesses moldes aqui. E ninguém nunca questionou, sacou? Ninguém nunca questionou. Aí você pega um músico que nem o Raul de Souza, que teve que desenvolver na rua, aprendendo com as pessoas que estavam antes dele, ouvindo, transcrevendo, tirando as coisas que tocavam na rádio, sabe? Então a gente tem que parar de ficar dependendo desses grandes talentos para poder gerar músicos. Nós temos que gerar músicos nas escolas. Por exemplo, eu sou fruto não só do meu pai, mas da igreja também. A igreja é um lugar onde você tem a oportunidade de pegar as crianças pequenininhas e desenvolver a música, né? Porque não tinha projeto social assim, na minha época. Até que pintou um lá da banda Júnior, da banda da PM,
Mas eu comecei muito antes daquilo. E aí depois eu tive o privilégio de tocar numa big band do IFES, que o professor do IFES lá, o Célio, ele abria extensão para quem não era do IFES. Ou seja, tinha misericórdia de nós, dava oportunidade para a gente, né? Então isso me ajudou muito. Mas se não fossem essas pessoas de bom coração, assim, pô, eu ia depender de qual escola que ia me ensinar a tocar música popular. Qual escola ia me ensinar harmonia, acorde. Eu tive que fazer isso de forma do meu bolso. Quando eu comecei a fazer cachês, casamentos, tocava no shopping ali, aqui lá, eu comecei a juntar esse dinheiro e pagava uma aula particular com um cara que eu admirava, que eu achava que ia ser um bom professor para mim. E eles viam que eu era talentoso e me ajudavam, entendeu? Infelizmente, a gente está nesse país que é musicalmente riquíssimo, mas que investe muito pouco na música, e principalmente na cultura do próprio país, né? Tudo que vem de fora é muito bom. Então o cara ganha um concerto, o concurso de música erudita, ele é muito bom, o concurso de popular não quer dizer nada. Infelizmente, a gente está vive isso, né? Mas a gente está aqui, eu estou aqui, o Joab, tem a nova geração se levantando, o Feldman, o Elbert, o Luiz Gabriel, que é trompetista, né? Estou falando de outros instrumentos. Tem também enfim, tem vários, o Jorginho Neto, Paulinho Malheiro, são músicos mais jovens que fazem música popular muito bem. E não tem um som feio, tá todo mundo tocando consciente, harmonicamente, ritmicamente, com som bonito, né? Entendeu? Trabalhando com orquestra, viajando o mundo todo. Eu acho que é só a gente observar e tentar seguir esses caminhos. E eu acho que no futuro próximo essa galera vai estar nas universidades. Mas eu acho que um outro ponto mais grave, Alexandre, você que é professor universitário e o Helder, talvez se as universidades abrissem para 2 professores, cada uma delas, eu sei que vai aumentar muito o orçamento, mas seria bom, né, você ter 2 professores, um popular e um erudito em cada faculdade. Porque, por exemplo, você sai para o mercado de trabalho muito mais pronto, cara. Se não passar na orquestra, você vai tocar na orquestra popular, que vai ter lá na Sala São Paulo, na São Paulo Big Band. Sacou? Vai tocar aí muito bem. Né? Hoje, por exemplo, o Jaziel, o trombone baixo da São Paulo Big Band, ele é músico da orquestra também, trombone tenor, apesar de ser trombone baixo na Big Band. Então, você tem já músicos que fazem essas 2 coisas porque transitaram nos 2 ambientes. Agora, dentro da universidade, seria perfeito se a gente tivesse um professor popular e um professor erudito. Seria o melhor dos mundos. Rafael, realmente é o ambiente ideal, né? Seria, né? Mas acredito que as coisas estão caminhando assim aos poucos, né? Por exemplo, aqui na UFO já tem um curso já de música popular, igual na Unicamp. Então, assim, a visão da academia já está mudando com relação à música popular, porque Sim. antigamente alguns né, alguns professores da década de 90, até da década de 2000 aí, até 2010, achavam que a música popular não fazia parte, não tinha como fazer parte da academia. Isso já vem mudando. Então, realmente, no futuro, a gente acredita que isso possa melhorar bastante, assim, significativamente. Eu também acho. É porque isso é muito lento, né? Para mudar a cabeça das pessoas, é um processo que dura talvez 30 anos, assim, para as gerações irem entendendo. Aí, numa dessa aí, passa o nosso tempo, a gente fica velho, mas faz parte. É tudo muito lento, né? A gente tem que construir para o futuro. Eu lembro que quando estava estudando na FAMES, terminando o meu curso, o cara, tu não pensa em tocar em orquestra, não? Eu falei, como? Só se matar o trombonista da orquestra, porque ele vai aposentar lá, bicho. Sacou? E o meu tempo de juventude é esse agora. Ele tá lá, ele acabou de entrar. Não tem espaço para mim. Então, o que eu falei? Pensando de forma lógica, eu falei, vou entrar na música popular, pô. Porque aqui eu tenho espaço, ainda mais de um trombone, que é um instrumento difícil tecnicamente, e eu já estava desenvolvendo uma certa linguagem, assim, uma certa destreza com o fraseado. Falei, cara, eu acho que o lance da improvisação pode ser um diferencial para mim. Porque tem poucos trombonistas que improvisam e tal. Eu foquei nisso, sabe, na época, e me abriu muitas portas. É isso aí. Bem, eu acho que a gente já está no nosso horário, né? Eu queria agradecer muito. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Eu que agradeço, professor. Ótima oportunidade. Bom papo. E obrigado aí pela participação do Helder também.
E a gente continua conversando aí, né? No WhatsApp. Maravilha. E quem sabe eu vou realmente trabalhar para te trazer em Uberlândia uma hora dessas. Vai ser um prazer. Aquela aula de arranjo que o Helder sugeriu também seria uma boa. Legal. Vamos combinar sim. Legal. Obrigado aí, Rafael,